Olha, a notícia diz assim: manter a casa muito limpa pode não ser bom para a saúde. Aparentemente, espera um pouquinho, não é? Aí nós ficamos aqui completamente confusos e pedimos para o doutor Yuri Buzin, que é psicólogo, mestre e doutor em neurociência do comportamento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor Yuri, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado a vocês pelo convite, fico muito feliz em debater isso com vocês. Muito obrigado. Doutor Yuri, olha, quando eu falei aqui, manter a casa muito limpa, o pessoal aqui diz, opa, que negócio é esse aí? Vai ver que escreveram errado aqui para mim. Sim, totalmente, na verdade. Não é bem isso, não. É porque dependendo de como que é a dor que a pessoa sente de não limpar a casa, a gente pode estar lidando com uma pessoa que está desenvolvendo um TOC, por exemplo, que é um transtorno obsessivo compulsivo, onde existe realmente uma situação onde tem uma obsessão, ou seja, um pensamento intrusivo que algo ruim vai acontecer, uma ansiedade, aquela coisa que se eu não fizer aquilo, algo ruim, muito grandioso vai acontecer, e a pessoa tem que limpar a casa por várias e várias e várias vezes. Uma coisa é o toque, uma outra coisa são as culturas que nós temos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito limpa, de limpeza, onde a gente gosta de passar pano no chão, a gente gosta de lavar as coisas com cândida e álcool e assim por diante, a gente tem essa cultura já. Então, quando a gente pega e entra em algumas casas, a gente vê que depois da pandemia, essa cultura e esses comportamentos foram acentuados, onde as pessoas começaram a fazer mais e mais e mais vezes. E o ponto de diferença entre o toque e a cultura da casa é muito a dor que se sente caso isso não esteja sendo feito. E é prestar atenção com todo mundo, literalmente. Então, muitas vezes não tem a ver com a limpeza faz mal à saúde, não necessariamente. A limpeza vai começar a fazer muito mal à saúde a partir do momento que desenvolver esse transtorno obsessivo compulsivo. Aí sim, será uma grande dor para a pessoa e ela deve buscar um tratamento, uma ajuda, um psicólogo ou um psiquiatra para que oriente ela. Doutor Yuri, eu me lembro de um magnata americano, Hughes, que era uma pessoa que tinha, eu não sei se posso usar a palavra mania, e nem sei como é que chama, passava o tempo inteiro limpando as coisas, limpando as coisas, limpando as coisas. Até para dar as mãos para as pessoas, e ele acabou ficando isolado num determinado lugar nos Estados Unidos, numa casa, alguma coisa, ele não queria ter contato com nada. O que é isso? É uma questão mental? Isso, por O exemplo, que é? Isso, por exemplo, que você falou, eu não conheço especificamente o caso dele, mas pelo que você comentou ali rapidamente, provavelmente essa pessoa tinha um toque realmente. Então a pessoa ela não consegue, ela tem um distúrbio, um transtorno mental, ou seja, existe uma dificuldade ali da parte dela que transtorna a vida dela, deixa com muito mais dificuldade, aonde a pessoa não consegue executar certos comportamentos que são muito comuns para outras pessoas, mas para ela tem uma grande dor, ela tem um medo muito grande de contaminar-se, ela tem um grande medo de que se ela contaminar, ela pode contaminar alguma outra pessoa e acabar machucando alguma outra pessoa, e por isso que acaba lavando a mão muitas vezes, até a ponto de machucar a mão de tantas vezes que lavou durante o dia. Não consegue sair de casa, ou quando sai de casa tem um monte de procedimentos que devem ser feitos para sair de casa, depois quando volta para casa, vários procedimentos, várias horas que são gastas ali, com uma coisa que muitas vezes não há uma necessidade, porque não há um risco real. Há um risco onde a pessoa projeta uma ansiedade, um medo muito intenso. Então a pessoa projeta algo muito grandioso, negativo, e começa a fazer milhares de comportamentos, atos ali de lavar a mão, limpar, passar álcool em gel milhares de vezes, para que ela se sinta segura. Só que como o pensamento ele é muito obsessivo, ou seja, ele se repete, a pessoa tem que executar o comportamento para abaixar essa ansiedade mais vezes. Então ela pensa, bom, beleza, toquei aqui o meu celular, então eu tenho que ir lá e lavar a mão. Mas passa meio minuto, a pessoa já, não, mas pode ser que seja contaminado ainda, então é melhor eu lavar a mão de novo. E a pessoa fica, às vezes, meia hora lavando a mão milhares de vezes. Isso aí se torna o quê? Se torna uma mania da pessoa ou não? Eu me lembro agora, Um você falando do toque. caso, da pessoa ficar lavando a mão todo o tempo. Tem que lavar, lógico. É um toque. Tem que lavar, logicamente tem que lavar. É um toque, né? A mania, a gente usa esse termo mania
no vocabulário comum da gente, né? Que a mania é exatamente isso que a gente faz várias vezes, né? Então a gente cria essa mania de fazer certas coisas e tudo mais. A mania pro lado mais psiquiátrico, pro lado mais médico, não é exatamente esse comportamento repetitivo. Quando a gente fala de comportamento repetitivo, a gente fala de uma obsessão e de uma compulsão. Então existe uma obsessão qualquer ali da pessoa, que é, por exemplo, o medo de contaminar, então ela vai lá e executa um comportamento para abaixar isso, que é a nossa vulga mania, né? Então a pessoa criou uma mania. Mas manias, tá, não são essencialmente um toque. A gente usa essa palavra comumente. A mania, muitas vezes, é só uma mania de organizar uma coisa, assim por diante. Mas o que diferencia é o número de repetições, o número de tempo que a pessoa gasta fazendo aquilo, a dor que ela sente, né, a tristeza, a angústia, o sentimento negativo que ela sente se ela não executar aquela organização dela ou aquela limpeza dela, começa a doer muito, a pessoa fica agitada, a pessoa não fica bem. Mas não é um simples agito de, por exemplo, isso aqui tá me incomodando, mas se eu não fizer hoje, tá tudo bem se eu deixar para amanhã. Esse tá tudo bem se eu deixar para amanhã, para quem tem toque, é inviável, não tem como deixar para amanhã. Mesmo que ela vá dormir 5 da manhã, ela vai executar tudo aquilo que ela precisa naquele exato momento. Perfeito. Doutor Yuri, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado a você, um grande abraço. Muito obrigado. Doutor Yuri Buzinha, psicólogo, mestre e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 828.